E aí pessoal, tudo bom? Aqui a gente vai começar uma aula sobre o círculo trigonométrico, tá? Então eu vou sempre relembrar aí, é mais uma aula de revisão, tá? A gente vai aí acabar a matéria do primeiro bimestre com essa sequência de vídeos, tá? E depois eu vou gravar outros vídeos com relação a matérias inéditas, tá? Do segundo bimestre, beleza? Então vamos aí. Aqui nós temos a nossa primeira tela e esse é o círculo trigonométrico. O que a gente precisa observar no círculo trigonométrico, né, pessoal? Ele basicamente tem aí duas formas da gente localizar, enfim, as informações que a gente precisa nele. Uma delas é aqui, ó, essa circunferência, né? Esse círculo aqui que é o nosso círculo trigonométrico, né? Aqui é onde a gente localiza os ângulos. Eu já deixei um ângulo aí localizado que é o ângulo de 30 graus, tá? Então aqui, ó, nós vemos o ângulo de 30 graus, certo? E né, ó, esse arco ele começa do zero aqui, aí a gente vai andando, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, né? Ó, aqui, ó, se a gente for, ó, tá vendo? Né? Vai separando aqui de 1 em 1 grau até a gente chegar em 30 graus aqui, certo? Aqui mais ou menos, né, bem no meio aqui do nosso círculo trigonométrico aqui, a gente vai ter 45 graus, mais para cima 60 graus, né? E aqui, né, bem no encontro aqui do eixo que a gente chama de eixo seno com o círculo trigonométrico, aqui no círculo, a gente vai ter o ângulo de 90 graus, beleza? Então aqui, ó, a gente tem esse, tentar fazer aqui, ó, a gente tem aqui, ó, essa abertura, ó, é o nosso arco de 30 graus, beleza? E aí aqui 90, ó, acima do 90 a gente vem aqui, ó, né, 91, 92, enfim, ó, 120, 135, 150. E aqui, quando a gente completa meia volta na circunferência, a gente chega ao ângulo de 180 graus, tá? Você observa que quando a gente estudou trigonometria no triângulo retângulo, a gente basicamente se preocupava ali, né, com ângulos que variavam do 0 ao 90 graus, né, entre o 0 e o 90 graus, até porque a gente estava num triângulo retângulo, né? Então isso aqui, né, o círculo trigonométrico, ele nos permite também uma ampliação dessa ideia, né? A gente não fica mais restrito aos ângulos de 90 graus e aquelas aplicações que nós observamos no triângulo retângulo. Essa ampliação que o círculo trigonométrico ele propicia para a gente também permite que a gente tenha outras aplicações também bastante interessantes com relação a essa ideia aí de ângulos, né, dos arcos de circunferência. Beleza? Então aqui, ó, na circunferência nós temos o ângulo de 180 graus, tá? E aqui, ó, mais 90 graus aqui, não é, ó? Então aqui nós temos mais 90 graus, aqui a gente vai ter o ângulo de 270 graus e assim por diante. Lembrando sempre, né, pessoal, que esses ângulos a gente pode expressar em graus e também em radianos, tá? Então aqui, ó, eu tenho o π radianos, né? O 30 graus eu também poderia expressar como sendo π sobre 6 radianos e assim por diante. Tudo bem? Então, e o círculo trigonométrico ele tem uma orientação, tá? A orientação positiva dele é nesse sentido aqui, ó, tá? Essa orientação positiva. Se eu vier para esse lado, aqui, ó, vamos imaginar aqui, né? Imagina que eu esteja agora caminhando para cá. Se ele for aqui o correspondente ao 30, né, ó, eu teria aqui, ó, menos 30 graus, porque essa orientação é uma orientação negativa no nosso círculo trigonométrico, beleza? Então, continuando aqui, nós temos o raio do nosso círculo trigonométrico, que aí eu criei aqui uma escalinha, né, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3 até o 1, tá? Então aqui nós temos, ó, 1, tá? Aqui também nós temos o 1, ó, não está dando para ver muito bem, mas tem o 1 aqui. Por quê? Porque essas são as orientações positivas, tanto na reta que nós chamamos de seno, como na reta que nós chamamos de cosseno, beleza? E aqui, ó, negativo.
É o funcionamento, o mesmo funcionamento do plano cartesiano, tá? Então aqui nós temos o menos 1 e aqui nós também temos o menos 1, certo? E essa é a orientação. Então basicamente nós trabalhamos sempre com dois valores aqui, né? Nós trabalhamos com os valores no círculo trigonométrico e com os valores nas retas seno e cosseno. Belezinha? Então tá tranquila essa ideia inicial. Acho que deu pra gente entender mais ou menos como é que funciona o círculo trigonométrico, tá? Então, elementos fundamentais. A reta seno, de onde eu consigo extrair os valores de seno, a reta cosseno, de onde eu consigo extrair os valores de cosseno, e aqui na circunferência eu coloco o quê? Eu coloco os ângulos de interesse, né? Os ângulos que eu tiver interessado aí em, enfim, saber sobre eles, o seno e o cosseno deles. Belezinha? Ok. Aqui eu dei o exemplo para vocês do que? Nós já vimos esses três ângulos, né, que são ângulos notáveis, de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Qual é o procedimento para a gente achar seno e cosseno aqui, pessoal? O ângulo de 30 graus, esse ângulo de 30 graus aqui, nós vemos ele aí, tá aqui o ângulo de 30 graus. Imagine que eu quero o seno. Eu tenho que sair aqui, do lugar onde ele está e ir perpendicularmente até a reta seno. Tá vendo? Por que eu falo perpendicularmente? Porque aqui, a gente forma um ângulo de 90 graus, né? Então eu saio daqui e vou até a reta seno. Onde cruzar a reta seno vai ser o valor do seno de 30 graus. Aqui está bem fácil a gente visualizar, que o seno de 30 graus é 0,5, né? Ou seja, o seno de 30 graus é igual a 0,5, que nós já sabemos que é 1/2. Beleza? São os mesmos valores que a gente tem lá naquela tabelinha que nós construímos anteriormente, tá? Em aulas anteriores aí. Tá? E qual é o cosseno de 30 graus? Observa que na escala que eu criei aqui, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e assim por diante, o cosseno de 30 graus, eu saio daqui e vou perpendicularmente até a reta cosseno. Tá vendo? Perpendicularmente, porque aqui é um ângulo de 90 graus, tá? E aí o que eu consigo observar aqui? Que o cosseno de 30 graus, ele tá quase aqui no 0,9, tá vendo? Poderia até dizer que é aproximadamente 0,9, mas está entre o 0,8 e o 0,9. Nós sabemos que o cosseno de 30 graus, ele é o quê? Ele é raiz de 3 sobre 2. Se nós resolvermos isso daqui, pessoal, o raiz de 3, ele é aproximadamente 1,7, tá? Dividido por 2. Quanto é que é 1,7 dividido por 2? E aí nós chegamos ao valor aproximadamente, né? Aqui a gente pode pôr aproximado, né? O valor aproximado de 0,85, né? Óbvio que é um valor aproximado. Esse número aqui ele é maior, né? Até porque aqui tinha mais casas decimais, enfim. Mas aproximando o valor, a gente vê que é 0,85, beleza? Se a gente observar aqui, por exemplo, o ângulo de 45 graus, ele vai ter aqui o seno dele, tá vendo? Eu venho aqui nessa retazinha azul, né? Nesse pontilhado azul, perpendicularmente aqui, eu consigo aqui os valores do seno, né? O valor, na verdade, do seno de 45 graus. Observa que ele é um pouquinho a mais que 0,7, tá? E aqui o cosseno, um pouquinho mais que 0,7. Nós, lembrando a tabela, sabemos que tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus, são iguais, não é? E aqui a gente escreve, vamos lá, cosseno de 45 graus, não é o raiz de 2 sobre 2? É só você observar lá na tabela. É esse o valor do cosseno de 45 graus. E aí, se eu me lembro que o raiz de 2 ele é aproximadamente 1,41, né? E aí eu divido por 2, quanto vai dar 1,41
dividido por 2. A gente consegue esse resultado e observa que esse resultado ele é aproximadamente 0,705 milésimos aí, tá? Ou seja, um pouquinho mais do que o 0,7, que é exatamente o que a gente percebe aqui, tá? Então, essa lógica de encontrar seno e cosseno de qualquer ângulo no nosso círculo trigonométrico é uma lógica bastante importante, tá? E a gente precisa sempre, para a gente conseguir fazer o uso dessa leitura, né, de ler esse esquema que a gente chama de círculo trigonométrico, a gente precisa entender essa lógica, tá? Agora vamos aqui, ó. Eu marquei alguns ângulos aqui, por exemplo, ó, 60 graus. Observa que os ângulos continuam, eles não vão parar aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 90 graus e vamos continuando, ó, 120, por aí vai. Vamos continuar aqui, ó. Se eu acrescento do 60 até o 90, eu tenho 30 graus. Se eu acrescento mais 30 graus, eu chego nesse cara aqui, ó, que é o 120 graus. E aí, quando eu vou olhar o seno de 120, olha o que acontece, ó. Olha o seno de 120. Ele dá exatamente no mesmo lugar que o seno de 60. E aí eu consigo concluir o quê? Que o seno de 120 e o seno de 60 são o quê? Os mesmos, né? Ó, é o mesmo valor, tá? E aí aqui, ó, esse aqui é o 135 graus, tá? Ó, ou seja, ó, 90 mais 45 está dando aqui, 90 menos 45 está dando aqui, tá certo? Ó? E aí quando eu vou aqui, ó, o seno do 135, olha aí, ó, olha, o seno está dando no mesmo lugar do seno de 45. Então, eu já sei que o seno de 135 é o mesmo seno de 45 graus. Beleza? Tá vendo? Ó? Com base nos ângulos notáveis, eu consigo descobrir vários outros valores de seno e cosseno. Agora, vamos pensar aqui, ó. Tá, e o cosseno de 120? O cosseno de 120, ele vai dar exatamente aqui, ó. Vamos lá, cosseno de 120 graus, ó. Se você traçar aí, né, você vai perceber que o cosseno está dando aqui, ó, menos 0,5. Tá, ó. É o oposto do cosseno de 60, tá vendo? Ó? É o oposto do cosseno de 60. Por quê? Porque aqui, ó, ângulos maiores do que 90 graus aqui, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter os valores de cosseno negativos, tá? Ah, e o de 135? Mesma coisa, ó. A gente descendo aqui, a gente vai perceber que o de 135 está dando aqui, ó, um pouquinho depois do 0,7, ó, menos 0,7, que é o oposto do cosseno de 45 graus, certo? E isso a gente consegue fazer com qualquer outro ângulo, ó. Pergunto para vocês aí, ó. Se eu olhar aqui, qual é o ângulo que tem o seno igual ao seno de 30 graus aqui, ó? É só eu pensar, ó. Aqui é 30 graus, até o 90 aqui, ó, eu andei 60. Então, esse arco aqui, ó, tem 60 graus. Se eu andar mais 60 graus, eu vou encontrar esse ponto simétrico ao 30 aqui, ó. Tá? Então, 90 com mais 60 graus, então aqui seria o ângulo de 150 graus. Ou seja, ele tem o mesmo seno, 0,5, do seno de 30. Beleza? E posso ampliar essa ideia aqui, ó. Por exemplo, o cosseno de 60. O cosseno de 60, ó, se a gente vier aqui, ó, que ângulo é esse que está aqui, ó? Pensa comigo, ó. Aqui do 0 graus até os 60 graus, eu tenho um arco de 60 graus, não é? Se eu andar 60 graus para cá, aqui não seria, ó, se eu pensar na volta completa, ó, na volta completa, aqui não seria o 360 graus também, ó, nesse pontinho? Porque aqui é o 0 graus, né? Só que aí quando eu completo a volta, ele volta aqui como 360 graus. É a localização de 360 graus, que é a volta completa. Se eu tiro 60, eu encontro aqui exatamente o quê? 300 graus. Então, o cosseno de 300 graus e o cosseno de 60 graus também tem o mesmo valor. Belezinha? E isso dá para fazer, dá para a gente completar, tá, o nosso círculo trigonométrico inteiro. Tá? Uma coisa que eu preciso lembrar vocês, né, pessoal, que aqui, ó, tá vendo?
o nosso círculo trigonométrico, ele é dividido pelo plano cartesiano em 4 partes. Aqui, tá vendo? Essa é uma parte, essa é outra, essa é outra. E essas partes, elas recebem nomes, tá? Ó. Então, aqui nós temos, tá? Ó, o primeiro quadrante, tá? Aqui nós temos o segundo quadrante, tá? Esse aqui é o terceiro quadrante. Vou escrever só assim, tá? Para economizar. Aqui nós temos o quarto quadrante, tá? Então, se eu pergunto para você, em qual quadrante está localizado o ângulo de 150 graus? Você vai olhar aqui, poxa, o 150 graus ele está aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Em qual lugar está localizado o ângulo de 225 graus? Olha aqui, ó, aqui não é 180, aqui não é o 270, o 225 está em algum lugar aqui no meio. Então, 225 graus está no terceiro quadrante. O que a gente mais observa de interessante? Ó? No primeiro quadrante, pessoal, tanto os valores de seno como os valores de cosseno são positivos. Então, o 30 graus, o 45 graus, o 60 graus, o 65 graus, o 80 graus, o 15 graus, todos esses ângulos que estão localizados no primeiro quadrante terão seno e cosseno positivos. Tá vendo aqui, ó, os exemplos que a gente tem, ó, meio positivo, raiz de 3 sobre 2 positivo, raiz de 2 sobre 2 positivo. Beleza? Agora, quando a gente parte aqui para o segundo quadrante, olha o que acontece. Ó. O seno continua sendo positivo. Ó. O seno de qualquer ângulo aqui, se eu traço o meu tracejado perpendicular aqui, ó, qualquer ângulo que esteja nesse quadrante vai ter o seu seno aqui, ó, na parte positiva da reta seno. Mas o mesmo não acontece para o cosseno. Tá? Ó, o cosseno, quando eu venho aqui, por exemplo, 120 graus, e tento achar aqui o cosseno, observa que ele já está na parte negativa da reta cosseno, ou seja, menos 1/2, menos o 0,5. Tudo bem? E aí isso vale, né? Esse raciocínio a gente aplica nos demais quadrantes, e aí a gente consegue perceber em que quadrantes o seno é positivo, ou o seno é negativo, ou o cosseno é positivo e o cosseno é negativo. Belezinha? Com essas ideias básicas, a gente consegue, ó, o nosso círculo trigonométrico completinho, tá vendo? Ó? Completinho, com todos os ângulos, né, que são correspondentes aí aos nossos ângulos notáveis, né? É óbvio, né, pessoal? Professor, são só esses ângulos aqui que existem no círculo trigonométrico? Claro que não. Eu tenho aqui, ó, 15 graus, eu tenho aqui, sei lá, 80 graus, eu tenho aqui 160 graus, eu tenho todos os ângulos que eu quero. Só que esses são os ângulos, né, que são os ângulos notáveis e os seus correspondentes nos outros quadrantes. Tá? Então, aqui é como a gente já conhece seno e cosseno desses três aqui, a gente consegue, a partir do seno e cosseno desses três, descobrir o seno e cosseno de quaisquer outros que sejam correspondentes a eles aí nos quadrantes. Beleza? Aí a gente pode, aqui, pessoal, fazendo essa leitura, observe que apenas na primeira volta, né, ó, na primeira volta, nós temos 360 graus, né? Aí, se eu ando aqui, ó, do 360, né? Imagina que eu já dei uma volta, aí eu ando mais um pouquinho. Então, aqui no lugar do 30 graus, eu teria quem? Eu teria o 360, que eu cheguei aqui, mais 30, ou seja, eu teria o 390 graus. E nós chamamos 390 e 30 graus de arcos congruentes, tá? São arcos congruentes, beleza? Por quê? Porque eles estão localizados no mesmo lugar do meu círculo trigonométrico, certo? E todos esses ângulos aqui, eles têm arcos congruentes, né? Por exemplo, se eu olho aqui para o ângulo de 90 graus, na primeira volta ele é 90 graus.
Quando eu vou dar a segunda volta, eu cheguei aqui no 360, eu faço 360 mais 90, aí aqui já não é mais 90 graus, aí já seria o quê? Já seria, aí eu coloco aqui, ó, já seria 450 graus, certo? E isso vale para qualquer, né? Para quaisquer dos nossos outros ângulos aí. Tudo bem? Então isso aí essa ideia é tranquila, né? Pessoal, vamos discutir aqui um pouco, ó. Por exemplo, imagine que eu queira o seno de 90 graus e eu queira também o cosseno de 90 graus, tá? Vamos lá. O seno de 90 graus. O 90 graus ele é um ângulo que ele está localizado exatamente aqui, tá? Ele está aqui nesse pontinho vermelho. Aí está o nosso 90 graus. Eu não teria que traçar uma reta perpendicular e chegar até a reta seno? Só que aqui eu já estou na reta seno, né? Então não vou ter esse pontilhado aqui. Por quê? Porque eu já estou aqui. Eu estou em cima da reta seno aqui. E aí eu tenho que pensar, qual é o valor da reta seno exatamente aqui? O valor é 1. Então o seno de 90 graus é 1. E o cosseno de 90 graus? Aí eu saio do ângulo de 90 graus e vou traçar aqui, ó, uma pontilhada até chegar na reta cosseno. Cheguei na reta cosseno. Qual é o valor da reta cosseno aqui? 0. Então, o cosseno de 90 graus é 0. Beleza? A mesma coisa vale para os demais valores. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 180 graus não está aqui? Olha aqui, ó, 180 graus está aqui. Imagine que eu queira aqui, ó, o seno de 180 graus e eu quero o cosseno de 180 graus. Né? Como é que eu chego aí nesses valores? O seno de 180 graus, eu tenho que sair daqui de onde está e com pontilhado, assim como eu fiz aqui, tá vendo? Nos outros, ó. Vou com pontilhado até eu chegar na reta seno. Cheguei na reta seno, o valor da reta seno aqui é 0. Então, o seno de 180 graus é 0. E o cosseno dos 180 graus? Eu sairia daqui e iria até a reta cosseno. Só que aqui eu já estou na reta cosseno, né? E o valor dela aqui é menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Beleza? Então, esses extremos aqui, pessoal, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, né? Depois 360, são importantes quando nós formos estudar, né, gráficos de funções trigonométricas, tá? Então a gente precisa aí ter bastante atenção nesse ponto, tá legal? Acredito que isso tenha ficado claro, né, pessoal? Então localizar aí, né, tanto os arcos como os seus valores de seno e cosseno, tá? Isso é muito importante e, como eu disse, né, quando a gente for fazer gráficos, a gente vai precisar muito entender esse funcionamento do círculo trigonométrico, tá? Legal? Ó, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, tá? Olha o nosso primeiro exemplo aqui. Ele pede para a gente calcule o seno de 1860 graus, o cosseno de 8π sobre 4, aqui certamente em radianos, né? E o seno de menos 120 graus. Então tá legal, vamos fazer isso aqui. Pessoal, primeiro, né? Olha esse ângulo, né? Esse ângulo que a gente vê aqui, né? Ó, o ângulo de esse ângulo de 1860 graus. Eu poderia, pessoal, sair aqui, ó, no meu círculo trigonométrico, aqui é o 0 graus, né? Eu dou uma volta, 360, dou outra volta, 720, dou outra volta, e ir contando até eu chegar nesse cara aqui, que é o meu cara de interesse, tá? Só que aí, como eu sei que uma volta completa é 360 graus, pessoal, eu só preciso saber o quê? Quantas voltas de 360 graus cabem aqui dentro. Quando eu quero saber quantas vezes um número, né, que no caso aqui é 360 graus, cabe dentro do 1860, a conta que eu faço é uma conta de divisão, né, pessoal? Basta eu fazer isso daqui, ó, 1860 graus dividido por 360 graus. E aí eu vou ver
quantas vezes esse cara cabe dentro desse, beleza? E aí a gente vê aqui, né, sei lá, 360 graus. Se você não souber exatamente quantas vezes, né, pessoal, ele cabe, você vai ter que fazer a multiplicação. Faz 360 vezes 2, vezes 3 e vai ver qual que mais se aproxima aqui desse cara, tá? Como eu já fiz isso daqui, eu sei que o 360 ele cabe 5 vezes, tá? Então, 5 vezes 360 vai dar 1.800. E aí, subtraindo aqui, sobra, né, 60 graus. O que significa essa divisão? Significa que para eu chegar a esse valor de 1.860 graus, eu vou dar 5 voltas completas no círculo trigonométrico. Eu saio aqui do zero, ó, dou uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, cheguei no 1.800. E aí, para eu chegar no 1.860, eu tenho que andar mais 60 graus. Então, ó, aqui é que estará o 1.860 graus. Beleza? E aí, ó, eu não andei 1.800 aqui, mais 60 graus, ele é congruente a que ângulo? Ele é congruente ao ângulo de 60 graus. Então, os valores de seno e cosseno do 1.860 graus é o mesmo valor, né? São os mesmos valores de seno e cosseno de 60 graus. E aí, como ele pediu seno, eu posso concluir aqui, né? Eu posso concluir que o seno de 1.860 graus é o mesmo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Cosseno de 81π sobre 4. Então vamos aqui, ó. Nós queremos esse valor, ó. Cosseno de 81π sobre 4. Certo? Aqui, pessoal, nós temos o valor em radiano. A maneira que eu particularmente acho mais fácil é você passar esse valor para graus e aí fazer esse mesmo esquema que eu fiz aqui, tá? Então vamos fazer isso, ó. Eu sei que π radianos é 180 graus. Então isso daqui seria o mesmo que o cosseno de 81 vezes os 180 graus, né, dividido por 4. Quando eu faço essa conta, 81 vezes os 180 graus, né, e pego esse resultado e divido ele por 4, eu encontro 3.645 graus. Então, esse cosseno é o mesmo cosseno de 3.645 graus, tá? Aqui, eu sei que eu tenho várias voltas no círculo trigonométrico, né? Eu preciso só ver quantas. Quantas voltas no círculo trigonométrico eu tenho? Então, eu vou fazer essa divisão aqui. Eu pego esse 3.645 e vou dividir por 360. Aqui a divisão dá para, né, começar com essas 3 casas aqui. Então, eu sei que cabe uma vez, né? O 360 cabe uma vez no 364. Aqui, ó, 360, subtraindo, sobrou o quê? 4. Aí eu desço o 5. Como eu desci o 5 e mesmo assim, né, esse número continua menor que esse, eu acrescento 0 aqui. O que significa isso? Que para eu chegar no 3.645 graus, eu preciso dar 10 voltas completas. Com 10 voltas completas no círculo trigonométrico, eu chegaria o quê? Em 10 vezes 360, eu chegaria no 3.600 aqui, né? Ó, completando aqui, ó, né? 1, 2, 3, enfim, até a 10ª volta. Eu chegaria no 3.600. Como eu quero 3.645, eu tenho que andar o quê? Mais 45 graus aqui. E essa vai ser a posição do 3.645 graus. Ele é congruente ao ângulo de 45 graus. Logo, o seno e o cosseno dele são os mesmos valores de seno e cosseno de 45 graus. Beleza? E aí eu posso chegar aqui e colocar, ó, é a raiz de 2 sobre 2, porque esse é o seno e o cosseno, né, de 45 graus, tá? Que são iguais. Agora o último aqui, né, pessoal? O último aqui, que é o seno de menos 120, observa que é menos 120. Pela orientação, né, ó,
o nosso círculo trigonométrico ele é positivo aqui, né? Ó, e ele é negativo para esse sentido, certo? Então, ele é positivo no sentido anti-horário e ele é negativo no sentido horário, tá? Então, beleza. Agora, como é que eu localizo o menos 120 graus? Eu conto aqui do zero e vou andar 120 graus só que para cá, tá? Ó, 120 graus para cá. Então, aí eu vou pensar, tá, legal. Daqui até aqui eu teria menos 90 graus. Menos 90 graus para chegar no menos 120, eu andaria mais 30 graus aqui, ó. Então, mais ou menos aqui, ó, o menos 120 graus, certo? É esse o esquema que eu faço, né? 90 graus, 30 graus aqui, ó, e aí eu ando, chego no menos 120. Se você observar, ó, do 90 com mais 30 graus, eu tenho exatamente aqui, ó, o ângulo de 120 graus. Como ele quer o seno, aqui, ó, o seno de 120 graus é o mesmo seno de 60, que a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2, né? Ó, é o mesmo seno de 60. E qual vai ser o seno de menos 120? Vai ser o mesmo valor, só que na parte negativa, né? Essa aqui é a nossa reta seno, ó. Aqui é a parte positiva dela, na parte negativa. Então, o seno de menos 120 graus é o quê? É menos raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Então tá tranquila essa tela, né? E nós resolvemos aí os 3 exercíciozinhos que eram pedidos. Pessoal, importante, reveja essa aula, né, várias vezes, anota, faça relatórios, né, porque é assim que você vai aprender, né? Tendo mais contato com alguma coisa, você aprende mais sobre essa coisa, beleza? Então, não veja só uma vez, não. Reveja, enfim, por mais que a aula seja um pouco longa, você dá uma pausinha, volta, mas olhe isso mais vezes, tá legal? Porque aí você vai aprender mais. Ok? Abraço, pessoal!